Seja bem-vindo ao canal Incríveis Histórias. Hoje vamos falar do chocante caso que aconteceu no famoso restaurante Aurora. Mas antes de continuar, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo. No agitado centro da cidade, entre os prédios altos e os neons que piscavam incessantemente, havia um restaurante exclusivo chamado Aurora. Com seu ambiente sofisticado e uma clientela exigente, era comum ver os ricos e poderosos se reunindo ali para jantares de negócios ou simplesmente para desfrutar da alta gastronomia oferecida pelo renomado chefe. O gerente do Aurora, Sr. Wilson, era conhecido por sua personalidade extravagante e seu gosto por situações inusitadas. Então, quando uma jovem chamada Maya se candidatou para uma vaga de garçonete, algo nele se animou. Maya era surda, mas sua paixão pela arte da culinária e seu domínio da linguagem de sinais a tornavam uma candidata única. O Sr. Wilson decidiu contratá-la, não apenas por suas habilidades, mas também porque ele viu nela uma oportunidade de entretenimento. Os primeiros dias de Maya no Aurora foram desafiadores, mas ela provou sua competência rapidamente. Ela se comunicava fluentemente com os clientes usando a linguagem de sinais, e sua alegria contagiante conquistou a todos. No entanto, o Sr. Wilson percebeu que algo mais estava acontecendo. Ele começou a observar as câmeras de vigilância com mais frequência do que o habitual. À medida que os dias passavam, os clientes começaram a notar algo estranho nas gravações das câmeras de segurança. Fragmentos de conversas intrigantes, trocas de olhares suspeitos e gestos enigmáticos entre Maya e algumas figuras influentes começaram a surgir. O Sr. Wilson, intrigado, decidiu investigar. Uma noite, enquanto revisava as filmagens, o Sr. Wilson descobriu algo que o deixou atordoado. As conversas em linguagem de sinais entre Maya e alguns clientes não eram apenas sobre pedidos de comida ou recomendações de vinho. Eles estavam discutindo planos secretos, negócios ilícitos e até mesmo informações privilegiadas. Chocado e perplexo, o Sr. Wilson não perdeu tempo em relatar suas descobertas às autoridades. Uma investigação foi aberta, e o que se seguiu foi um escândalo que abalou as fundações do mundo dos negócios locais. Descobriu-se que Maya, com sua habilidade de se comunicar discretamente em linguagem de sinais, estava atuando como intermediária em uma rede de corrupção que envolvia alguns dos clientes mais proeminentes do restaurante. O Aurora nunca mais foi o mesmo após a revelação chocante. Maya foi presa e os clientes envolvidos foram investigados. O Sr. Wilson, enquanto lamentava ter sido enganado, também admirava a astúcia e a habilidade de Maya. O restaurante acabou por se tornar um símbolo de como até mesmo os lugares mais sofisticados podem abrigar segredos sombrios, e como a verdade muitas vezes se revela nos lugares mais inesperados. Com o escândalo abafado, o Aurora enfrentava tempos difíceis. A reputação manchada afastou alguns clientes fiéis, e a atmosfera antes tão animada tornou-se tensa. O Sr. Wilson sentia o peso do fracasso pairando sobre ele enquanto lutava para manter o restaurante à tona. Enquanto isso, Maya aguardava seu julgamento na prisão. Sua história intrigante se espalhou rapidamente pela cidade, gerando debates sobre ética, confiança e a natureza da justiça. Alguns a viam como uma vilã astuta, enquanto outros a consideravam uma vítima de circunstâncias desesperadoras. Durante meses, o Sr. Wilson refletiu sobre os eventos que levaram à queda do Aurora. Ele se perguntava se poderia ter feito algo para impedir o que aconteceu. Mas, no fundo, ele sabia que era difícil prever a verdadeira natureza das pessoas. Enquanto isso, nos bastidores, uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. Um dos clientes mais proeminentes do Aurora, que havia sido pego nas filmagens junto com Maya, procurou o Sr. Wilson. Ele confessou sua participação nos esquemas corruptos e ofereceu ajuda para limpar o nome do restaurante. Com uma mistura de ceticismo e esperança, o Sr. Wilson concordou em ouvir o que o cliente tinha a dizer. Juntos, eles elaboraram um plano para revelar a verdade sobre o escândalo e restaurar a reputação do Aurora. Enquanto isso, nos corredores do tribunal, o julgamento de Maya estava prestes a começar. As acusações contra ela eram graves,
mas ela mantinha sua inocência com firmeza. No entanto, quando o cliente proeminente do Aurora entrou na sala de audiências e testemunhou sobre sua própria participação nos crimes, o tribunal ficou chocado. A revelação surpreendente lançou uma nova luz sobre o caso. Maia, agora vista de forma diferente pela opinião pública, teve uma chance de se defender. Sua história complicada e suas motivações foram examinadas de perto, e o público começou a ver a situação com mais nuance. Enquanto isso, o Sr. Wilson trabalhava incansavelmente nos bastidores, fazendo o possível para restaurar a reputação do Aurora. Com a ajuda do cliente que se redimiu, eles implementaram medidas rigorosas de segurança e transparência para garantir que eventos como aquele nunca mais acontecessem. À medida que o julgamento avançava, a verdadeira complexidade da situação emergia. Maia não era apenas uma vilã ou uma vítima. Ela era uma pessoa com suas próprias esperanças, medos e sonhos. Sua história ecoou pela cidade, inspirando conversas sobre moralidade e justiça. No final, Maia foi considerada culpada por suas ações, mas sua sentença foi mitigada pela revelação das circunstâncias que a levaram a cometer os crimes. Enquanto ela cumpria sua pena, o Aurora lentamente começou a se recuperar. Sob a liderança determinada do Sr. Thompson e com a ajuda de seus leais clientes, o restaurante renasceu das cinzas, mais forte e mais resiliente do que nunca. E, no centro dessa história de escândalo e redenção, estava a verdade inegável de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da honestidade e da integridade nunca se apaga completamente. Com o passar dos meses, o Aurora recuperou sua antiga glória, mas agora com uma nova reputação baseada em valores de transparência e integridade. O Sr. Wilson, embora tenha enfrentado desafios inesperados, emergiu como um líder ainda mais forte e determinado. Maia, após cumprir sua pena, encontrou uma segunda chance na vida. Com o apoio de organizações que ajudam ex-detentos a se reintegrarem à sociedade, ela começou a reconstruir sua vida. Sua história de redenção inspirou muitos, e ela se tornou uma defensora da reforma do sistema prisional e da oportunidade de segunda chance. Enquanto isso, o cliente que se redimiu assumiu a responsabilidade por suas ações e dedicou-se a causas de caridade e justiça social. Seu testemunho corajoso no tribunal o transformou em um símbolo de como é possível reparar os erros do passado e encontrar redenção através do arrependimento sincero e da mudança de comportamento. À medida que o tempo passava, o escândalo do Aurora se tornou uma parte da história da cidade, uma lembrança constante da fragilidade da confiança e da importância da honestidade. O restaurante, agora mais do que nunca, era um lugar onde as pessoas vinham não apenas para desfrutar de uma excelente refeição, mas também para celebrar a resiliência do espírito humano e a capacidade de superar adversidades. E assim, a história do Aurora, do escândalo inicial à redenção final, permaneceu como um lembrete atemporal de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre espaço para a esperança, a transformação e a busca pela verdadeira justiça.